Bom dia. Bom dia. Às 10 horas e 20 minutos, na quarta-feira, dia 20 de junho, declaro aberta a segunda audiência pública com a seguinte, da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, com a seguinte ordem do dia. Ofício número 22 de 18 do Poder Executivo, ofício número GG 6318, que encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, com a presença do secretário de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, senhor Luiz Cláudio Gomes. Queria também registrar a presença dos deputados, membros dessa comissão, deputado Luiz Paulo, deputado Luiz Martins e deputado Zaqueu Teixeira. Para dar início à explanação sobre as contas de governo 2017, eu passo a palavra ao secretário Luiz Cláudio Gomes. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Zaqueu. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado Luiz Martins. Bom dia a todos. Vou fazer aqui uma apresentação das razões de defesa das contas de governo do exercício de 2017. Não se pode falar das contas de governo sem falar do panorama econômico que o Estado enfrentou nos últimos anos. Por exemplo, de 2010 a 2013, tivemos um crescimento médio de 4,% do PIB. No entanto, a partir de 2014, nos anos especificamente 2015 a 2016, tivemos uma queda acumulada de 7% do PIB. Isso ficou conhecido como a grande crise financeira brasileira, da qual estamos lentamente saindo, e que o Rio de Janeiro, aliás, ele não está afastado, né, dessa crise, ele faz parte da economia nacional e sofreu não só os efeitos dessa crise financeira, como os efeitos cumulativos do desinvestimento que houve da Petrobras por conta desse processo de Lava Jato, sofreu com a redução do preço de um dos seus ativos, né, que é o royalties de participação especial do petróleo. E a partir de 2017 é que nós pudemos perceber uma melhora tímida dos nossos indicadores econômicos. O que nós vamos mostrar mais à frente é que o Brasil está lentamente se recuperando, a economia nacional, né? E o Estado do Rio está acompanhando, até em alguns segmentos, com mais intensidade, essa melhora econômica. Falando um pouco sobre indicadores do relatório Focus, que tentam retratar um pouco a experiência financeira vivida nos últimos anos, podemos destacar que a dívida líquida do setor público, que é o endividamento do Brasil, saiu ali de 32% do PIB em 2012 e alcança agora, em 2017, 51,57% do PIB, com tendência de alta. Tudo permanecendo constante, nós vamos ver níveis de 70% a 80% da dívida líquida do setor público em relação ao PIB nos próximos 3, 4 anos. Ou seja, uma tendência preocupante para a economia nacional. Ao mesmo tempo, né, essa dívida ela não foi acumulada senão por déficits primários do setor público. Ou seja, como é muito falado no jornal e pelos analistas econômicos, a União ela está, nos últimos anos, gastando mais do que arrecada e acumulando déficit, que se tornam efetivamente dívida, como a gente pode perceber. No caso da Selic, tivemos aí, nos últimos anos, um aumento seguido de uma redução recente. Estamos aí perto de 7% de Selic. A inflação ela reduziu bastante nos últimos anos, tanto no IPCA quanto no IGPDI, sendo que no IGPDI tivemos até uma deflação, agora em 17, de 0,42%. E o câmbio eu até dispensa comentários, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mercado cambial. Mas, como fruto de tudo isso, tempos difíceis,
nos principais indicadores macroeconômicos da União, e não poderia ser diferente no Estado. De uma maneira geral, os estados, e não se fala muito, os municípios, estão com graves dificuldades fiscais. Aqui é um gráfico que procura retratar a evolução do PIB, que aí realmente fica destacado os anos de 2015 e 2016, onde tivemos uma forte queda, e ali está bem qualificada a recessão, que é conhecida como a maior recessão da era republicana no Brasil. Não foi pouca coisa. Aqui podemos observar a inflação. Outra vez nos anos de 2015 e 2015, né, tivemos um pico inflacionário, e agora com tendência de queda, até pela recessão que vivemos, né, e a fraca expansão econômica. Aqui temos um índice que mostra a evolução do Estado do Rio de Janeiro em relação ao Brasil. Podemos perceber que no ano de 2017 tivemos uma tendência bem inferior ao que se observa no Brasil, mas estamos recuperando e acompanhando melhor a evolução nacional. Cabe lembrar que esses movimentos que se destacam em relação ao resto da economia nacional, eles ocorrem pela forte presença da cadeia de óleo e gás aqui. A tempestade perfeita que observamos em 2015 e 16, com os investimentos da Petrobras, que devastou a cadeia de óleo e gás aqui no país, ela fez a crise ser mais aguda aqui no Brasil. E a expectativa com a volta dos leilões, com o ressurgimento da cadeia de óleo e gás, ela também será responsável pela melhoria superior a que a gente vai observar no resto do Brasil. Aqui temos um índice da indústria de transformação, mostrando a evolução do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Podemos observar que, recentemente, estamos alcançando o índice nacional, né? O Brasil caiu, aliás, o Rio caiu efetivamente no primeiro trimestre, mas, na realidade, se acomodou em relação ao que o resto do Brasil está experimentando. Serviços, né? O Estado do Rio de Janeiro ele sofreu muito com serviços nos anos de 16 e 17 e mostrou agora no início, no primeiro trimestre, uma forte recuperação, se aproximando muito do que se observa no resto do país. Índice de varejo, né? Restrito, outra vez comparando o Estado do Rio de Janeiro com o resto do Brasil. Observamos aí que ficamos aí o ano 16, 17 abaixo, né, do que estava acontecendo no resto do Brasil, mas recentemente podemos observar uma aproximação, que é uma recuperação maior do Estado do Rio em relação ao que está sendo observado no resto da economia nacional. Tudo isso é importante para qualificar um pouco e contextualizar o que aconteceu e o que está acontecendo no que se conhece como calamidade financeira dos anos de 16 e 17, em que o Estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal. A calamidade financeira ela foi estabelecida pelas leis, né, 7483, 7627. Ela veio a partir da completa incapacidade de gestão do fluxo de caixa do Estado, que fez com que os salários ficassem atrasados e que fornecedores não recebessem, e a completa incapacidade do Tesouro Estadual de fazer e muitas vezes de acessar as suas contas. Em 2017, nós ficamos 40 dias durante um arresto sem ter acesso nenhum ao caixa do Estado. Imagina, estávamos enfrentando ali um arresto e bloqueio. Estávamos enfrentando um arresto e bloqueios judiciais e aquele valor, até ele ser acumulado, o Estado não tinha acesso e não podia fazer nenhum pagamento. Isso foi um caso, mas tivemos N eventos
que na realidade totalizaram 18 meses com salários atrasados no Estado do Rio de Janeiro, que foram interrompidos agora em dezembro de 2017. E isso realmente não se tem paralelo para um ente estadual, esse tipo de situação. Estamos vendo agora Minas Gerais com uma situação muito semelhante, salários atrasados. Lá eles estão com uma característica, eles não estão transferindo o repasse do ICMS para os municípios, consignado atrasado, ou seja, Rio Grande do Norte partindo para uma situação parecida e Santa Catarina com uma situação mais antiga até do que o Minas e Rio Grande do Norte, mas também com parcelamento de salários. Secretário, com relação aos arrestos, certo? Ali tem compromissos que são obrigatórios do Estado, como transferência para o Tribunal de Justiça, Ministério Público, tá certo? Tem como tirar desse valor aquilo que seria encargos da dívida, porque a gente visualizaria de uma forma melhor aquilo que é a obrigação que o Estado teria, que o Estado não estava cumprindo, e aquilo que seria vindo do governo federal, que retirou o dinheiro do caixa. Tá, os arrestos e bloqueios, eles tomaram a forma de arrestos para pagamento de 12º, tá, e bloqueios por parte do governo federal. Então, durante esse período, tivemos essa sorte de impactos fortes. Tá? Então, assim, o 12º foi pago e a dívida da União ela era restada no banco, na própria conta que recebia as receitas tributárias. Não tenho essa informação, mas eu posso preparar para o senhor. Tá? Mas, assim, é conhecido esse... Tá bom. Então, esse gráfico retrata bem o que seria uma calamidade financeira, que é a incapacidade do Tesouro de realizar seus compromissos, por motivos conhecidos. Falar um pouco do regime de recuperação fiscal. Vou dar foco aqui nas medidas que têm sido tratadas nos jornais nos últimos tempos, mas o regime de recuperação fiscal ele veio exatamente para uma tentativa legal que foi desenvolvida pelo Congresso Nacional de criar uma lei próxima a um regime de falência. O Estado brasileiro não possui, como, por exemplo, aí muito famoso, os Estados Unidos, uma lei de falência de entes. Então, o que acontece? Nessa calamidade financeira que o Estado do Rio de Janeiro sofreu, isso sensibilizou o nosso Congresso Nacional e se criou um regime de recuperação que possibilitasse o Estado do Rio de Janeiro a sair das dificuldades financeiras críticas que traziam forte conturbação social. Não estávamos pagando salário. Todo mundo acompanhou, a LERJ estava cercada, quer dizer, foi um período muito duro, E quais são as principais características do regime? Postergação do pagamento do serviço da dívida, proibição de realização de novas despesas, aí com muito foco no nosso principal item de despesa, que é a despesa de folha, e alguns compromissos que tomaram a forma de medidas. Nós temos medidas que são tópicas, ou seja, elas acontecem uma vez e o efeito é naquele momento, e temos medidas estruturais, que elas ocorrem para todo sempre à medida que elas são implantadas. Um exemplo de medida tópica por exemplo, venda de imóveis. Uma medida estruturante é o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Eu vou passar por cada uma delas, que eu acho que é muito ilustrativo do esforço que o Estado tem feito em conjunção com a própria LERJ, diversas medidas, elas tomaram a forma de projetos de lei que foram efetivamente aprovados aqui por essa casa. Revisão de incentivos fiscais, implementado, elas tomaram a forma de decretos, que na realidade reduziram incentivos. Revisão do preço mínimo do petróleo, também foi implementado, com as dificuldades que aí nós conhecemos, com a regra de transição 2080, mas é algo que a própria LERJ está tratando, o próprio Executivo está tratando lá com a ANP, com o Governo Federal, mas se implementou, ainda que com uma regra de transição.
Auditoria previdenciária em andamento. Ainda estamos abaixo do valor previsto, mas é um processo antigo do Rio Previdência, desde 2013, e que continua acontecendo. Modernização fazendária. Foi aprovada uma operação de crédito aqui na Alerj, e estamos aí para publicar o pregão segunda, terça-feira. Alteração de alíquotas de ICMS. Uma série de alíquotas de ICMS, aumento, né? Elas foram realizadas por projetos de lei que foram aprovados aqui pela Assembleia. Majoração de alíquota da contribuição previdenciária. Começou a ser implantado em janeiro? Abril? Abril foi o último tranche, né? Quando acertou o salário, mas alguns segmentos, como por exemplo educação, que estava desde dezembro, exatamente. Então, começamos a implementar os 11 para 14 em dezembro, à medida que segmentos, carreiras ficaram com salários em dia, e terminamos agora com o pagamento do 13º de 2017, que ocorreu em abril. Revisão do reperto ocorreu, foi implementado, já teve uma estrutura da Petrobras que entrou, que já rendeu cerca de 220 milhões de reais em fevereiro, se eu não me engano. Nova metodologia de preço de referência de gás e participação especial ocorreu, está no prazo. A reestruturação administrativa, ela tomou a forma de um pedido de uma operação de crédito, a Assembleia fez alterações e, na realidade, essa reestruturação administrativa ela não vai tomar forma de redução de estruturas, como empresas estatais e sociedades de economia mista, que não foi aprovado, e vai tomar a forma de um PDV. Essa medida vai ter que ser revista, porque ela vai ter um impacto menor do que originalmente planejado. Royalties de participação especial no campo de Libra não é nenhuma medida, né, que o Estado tenha capacidade de sensibilizar, né, mas está no prazo, o campo está se desenvolvendo e, bom, estamos acompanhando. Alteração de TD ocorreu, implementado no final do ano passado. Reforma das pensões, e aí sim uma adaptação da legislação estadual à legislação federal, com adaptação das regras de concessão, prazos, percentuais máximos de pensionamento. Isso nós fizemos, a Alerj, na realidade, aprovou um projeto de lei que nos colocou em linha com o que acontece na União. Secretário. Sim. O presidente aqui me permitiu interromper. Queria fazer aqui alguns comentários em relação aos itens da RRF e o senhor me responder. Revisão de incentivos fiscais, implementar. Como implementado? No ano 2016, nós demos, segundo os cálculos, pela metodologia criada pelo dublê de deputado e secretário Cristino Áureo, nós gastamos, né, porque para mim é gasto, incentivo, é despesa, 9 bilhões de reais. Nas contas de 17, aumentou para 10,2 bilhões. Cresceu 1,2. Como é que foi revisto? Nada foi revisto. Além do mais, na LDO, para 19, já votada aqui na Comissão de Orçamento, não veio nenhuma metodologia que dê qualquer perspectiva de revisão dos incentivos fiscais. Ele só faz crescer. Implementado. Desculpe, isso é exercício de retórica, não é a verdade. Revisão do preço mínimo de petróleo. Esta ação foi feita pela Agência Nacional de Petróleo. O Estado, e aí não é o Poder Executivo, agiu muito diretamente sobre isso, mas o resultado foi aquém do que queríamos, que a metodologia de revisão em 4 anos, 80% da metodologia velha e 20% da metodologia nova, agora para 2018, é um assalto ao nosso bolso. Claro que temos ação no Supremo.
mas o Supremo tem a agilidade de julgamento, né, igual ao primeiro colocado numa corrida de tartaruga. Auditoria previdenciária. Os senhores não sabem, porque nunca vi escrito em lugar nenhum, nem a dublê de subsecretária e deputada, a doutora Josélia, porque está aqui todos os dias. Tem uma lei aprovada para essa casa que permite que o Rio Previdência, que tem aqui os seus representantes, associado com o Tribunal de Contas, tem autoridade para rever todas as aposentadorias concedidas por todos os poderes, sem exceção, inclusive Judiciário, Ministério Público, é lei. E eu não vejo os senhores citarem que isso está em andamento e o que está acontecendo. Veja que o senhor, quando fala da auditoria previdenciária, só vai colocar lá a reforma das pensões, mas jamais tem algum subitem em relação à revisão das próprias aposentadorias, principalmente aquelas de valor mais relevante. Modernização fazendária. Até hoje, e só no segundo semestre vamos conseguir fazer, temos conhecimento, apesar de ter aprovado o empréstimo, como se dará essa modernização para combater a sonegação. E estranho que no acordo da dívida, no regime de recuperação fiscal, não tenha um item de combate à sonegação, que hoje atinge a ordem de 10 bilhões de reais por ano. Na majoração da alíquota da contribuição previdenciária, secretário, não é só 14% do funcionário, não. É 28% dos poderes, né, que é a contribuição patronal. Não, sem dúvida, sem dúvida. E que também, nas contas de 17, não foram repassadas a tempo ao Rio Previdência. Revisão do Repetro. Eu não sei de que revisão o senhor fala. Porque, se isso é um cronograma das contas de governo de 17, queria lembrar ao senhor que o novo Repetro, que não é revisão, e aí já o nome está errado, o novo Repetro, só foi o convênio assinado, a lei é de dezembro de 17, e o convênio número 3 com o FAS é de 18. Se estamos tratando do novo Repetro, em 17 não tem nada implementado. Não sei o que é isso, revisão de Repetro. Deputado Luiz Paulo, só para entender, Luiz Cláudio, isso é na verdade, o prazo atual... eu estou trazendo como ou a situação de hoje. Das medidas do regime de recuperação. Eu só estou assim, como eu comentei, é só para dar uma... Está escrito na testa, contas de governo de 2017. Nós não estamos falando do ano de 2018, estamos falando do ano de 2017. Porque se eu quero falar das contas de 17, vou falar de 2018, vai ser uma salada de fruta só. O exercício encerrou em 31 de dezembro de 17. Então, nova metodologia de preço de referência do gás e da participação especial. Isso nasceu aqui na Assembleia, na CPI da Petrobras, e independe da pressão do Estado, que tem que fazer. Porque quem vai fazer a revisão não é o Estado, é a Agência Nacional de Petróleo. E se a gente contar com a boa vontade da agência, que é subordinada diretamente aos interesses da Petrobras, como a gente já viu na revisão do preço mínimo, vai ser difícil que fique no prazo. Royce e participação do campo de Libra, se o senhor está falando na mesma coisa que eu
eu acho difícil estar no prazo. Por quê? O royalties de participação no Campo de Libra, deputado Conte Bittencourt, foi uma burla que a Petrobras e as outras concessionárias fizeram aos estados e à União, porque lançaram o preço de venda do petróleo exportado a um valor abaixo do vendido, porque eles venderam primeiro para uma empresa do mesmo grupo econômico no Canadá, a Canadá revendeu para o mercado e, com isso, nos deu um rombo na ordem de 3 bilhões de reais, de 2013 para cá. Bom, esse rombo, depois de muita pressão conjunta do Poder Executivo com a Assembleia, a ANP resolveu auditar o Campo de Libra. E nós pedimos para auditar 4 campos, só foi auditar o Campo de Libra. Multou a Petrobras em 2 bilhões e meio, só no Campo de Libra. Essa multa representa a conta do que a Petrobras teria que ter pago de royalties de participação a estados e municípios. Desses 2 bilhões, praticamente 2 seriam nossos, que é 2 bilhões e meio do Brasil. Bom, a Petrobras recorreu à AGU, Advocacia Geral da União, que deu um parecer dizendo que a Petrobras, entre aspas, pode sonegar, e mandou para o Temer, que botou a capa de ministro do STF e decidiu, evidentemente, a favor dele mesmo. Então, se é isso, como é que pode estar no prazo? Se quem assaltou o Estado são os donos do regime de recuperação fiscal. E isso está na mão do Supremo para julgar. Então, eu queria fazer esses comentários e ver se há alguma resposta a eles. Claro, deputado. Quanto à questão do prazo, né, como eu comentei, eu trouxe esse painel de indicadores das medidas com prazo do mês atual, exatamente para trazer cor, já que tem sido uma notícia muito veiculada aí nos jornais. Mas, realmente, é do mês, tá, de maio. Tá? Aí só vou passar por cada um dos temas. Né? Na questão do incentivo, como é que a gente percebe? Efetivamente, nós cancelamos certos decretos que concediam incentivos específicos para determinados segmentos. Por isso que a gente sabe que, efetivamente, eles deixaram de existir. Tá? Então, o acompanhamento, a despeito de, com o crescimento da economia e etc., muitas vezes é difícil você perceber o que é crescimento econômico, o que é aumento de incentivo, mas, no caso específico, essas medidas foram específicas de cancelamento de determinados incentivos para determinados segmentos. Então, o acompanhamento é muito tópico. A auditoria previdenciária, nós já tivemos reunião com o Tribunal de Contas, deputado, exatamente para implementar a lei de sua autoria, que dá essa autoridade para fazer a auditoria de folha previdenciária nos outros poderes. Tá? Já estamos tratando disso. No caso da modernização fazendária, realmente falta informação. A fazenda, como um todo, ela ficou sem investimento em estrutura durante alguns anos. Então, toda essa operação de crédito, ela visa trazer infraestrutura de TI, ou seja, compra de roteadores, máquinas, memórias, servidores, que vão efetivamente permitir que se faça uma melhoria da capacidade de acompanhamento do contribuinte e, assim, reduzir a sonegação. Temos uma iniciativa de Big Data, temos um pregão que está sendo colocado na rua da criação de uma grande barreira fiscal eletrônica no Estado. Todos nós conhecemos as dificuldades da nossa barreira que existe hoje, né? E diversas outras iniciativas que já fazem um ano que elas estão planejadas dentro do PDTI da Fazenda, que elas fazem com que a gente possa alcançar um próximo nível de relacionamento contribuinte.
Um caso clássico foi a criação de um local de troca de informações de contribuinte chamado Fiscofácil, onde ali a gente já mostra ao contribuinte o que o Tesouro, a Receita, está observando discrepância na sua escrituração. Então, ali já foi um grande salto. Temos hoje a certidão eletrônica, antigamente ela só existia física, e basicamente estamos tentando sair do físico para o digital, no acompanhamento do nosso contribuinte. Na questão do do campo de Libra, essa meta ela está, a princípio, no prazo, porque a gente, no regime, só a partir de 2020, que a gente está contando com o fluxo. Então, até 2020, ela está, bom, estamos no prazo, não temos motivo para imaginar o contrário. Como informação, a ANP já retém 70 milhões, pouco dinheiro, mas já temos ali 70 milhões que está faltando uma regulamentação da ANP para que esse recurso seja transferido para o Estado. Que mais? Sobre a auditoria previdenciária, temos a informação de que, genericamente, tratamos de pensão, mas não é só isso. O Rio Previdência fez vários convênios com praticamente todos os municípios aqui do Estado, em que nós estamos juntando as bases das matrículas de ativos e inativos de pensionistas. E já identificamos 50 mil matrículas não acumuláveis entre Estado, município, municípios. Isso já está sendo tratado pela Previdência, em conjunto com o setor a Fazenda, né, Planejamento, e até mesmo com o Ministério Público. Tá? Então, efetivamente, nós vamos tratar dessas 50 matrículas que não acumuláveis que nós identificamos nesse encontro de banco de dados. Mas, sim, acho que tentei responder, deputado. Continuando nas medidas, agora de caráter pontual, operação de crédito da SEDAI ocorreu, né, abaixo do valor imaginado, que era 3,5 bilhões, saiu por 2,9. Antecipação de royalties de participação especial, ela ocorreu no mês de abril. A alienação de recursos remanescentes da SEDAI, isso ainda está no prazo, esse é o tempo que o BNDES está levando e está no prazo para a valuation da SEDAI. A venda da folha de pessoal foi realizada no ano passado. A antecipação de SEG está em andamento, deveria já ter acontecido esse ano, não aconteceu, esperamos que ela ocorra esse ano. Concessão de linha de ônibus, estamos também esperando que aconteça esse ano, ela está agendada para esse ano no fluxo. Securitização da dívida, não aconteceu ainda, ela estava orçada para acontecer final do ano passado, não aconteceu. Estamos vendo aí do que acontece. Tinha uma ACP do Ministério Público, a liminar, né, caiu, vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, é um valor pequeno. A alienação de imóveis está em andamento, mas a um valor abaixo do esperado. É importante comentar que essas medidas de caráter pontual, elas podem acontecer a qualquer momento do horizonte temporal do regime de recuperação fiscal, porque elas não são de caráter continuado, então você não perde o para trás. Ou seja, quando ela acontecer, aconteceu e tem seu efeito. Por outro lado, temos que efetivamente nos esforçar para que ela aconteça no prazo acordado. Essas medidas, esse quadro, ele mostra a agregação das medidas relativas ao ICMS. Por que nós agregamos aí? Muitas vezes existe uma dificuldade, aliás, muitas vezes não, temos uma dificuldade de perceber qual é o efeito de cada medida no caso do ICMS. Como o deputado Luiz Paulo comentou, revisão de incentivos fiscais. Tem ali quais são os decretos que foram efetivamente cancelados, mas qual é o valor efetivo da revisão de incentivos? Modernização fazendária, qual a contribuição que, por exemplo, o Fisco Fácil está tendo para a arrecadação? Existe? Garanto que existe. Como é que eu dimensiono? Não sei. Temos essa dificuldade. Alteração de alíquota de ICMS. Foi crescimento econômico ou aumento de alíquota, que a gente está observando o aumento do ICMS? E a própria revisão do Repetro. Então, nós unificamos, até conversando com o próprio Conselho de Supervisão Fiscal do regime, né? No conjunto, essas medidas, elas estão mais
do que realizando, do que planejado no plano. A dificuldade está sendo ver o que cada uma contribui, mas, juntando todas elas, estamos cumprindo mais do que estava orçado no plano. O senhor me permite, presidente? Por favor. Secretário, eu julgo que está faltando ciência à Secretaria de Fazenda. Houve época que a Secretaria de Fazenda tinha um núcleo de estudos para promover avanços científicos dentro das análises de dados e a proposição de soluções. Porque o senhor diz o seguinte: revisão dos incentivos. A economia cresce, aumenta o volume de incentivos. Ora, o Estado é um só. A FAPERJ, no seu período áureo, o deputado Pontes de Pittencourt talvez sabe o número da ECOR, propiciava bolsas de estudos, né, acadêmicas, quer seja para mestrado, quer seja para doutorado, etc. Né? E ainda concede, me corrija aqui o deputado Tutuca. Por que nunca concedeu? Diz assim, ó, os senhores vão estudar uma metodologia de avaliação dos incentivos fiscais, do seu ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, custo final do produto, intensificação da cadeia produtiva, etc., etc. Nunca fizeram e nem querem fazer. Quando eu tive recentemente prestando depoimento no TRF2, me perguntou lá o desembargador: deputado, como é que é essa história do incentivo? E o desembargador, chega o projeto de lei, antigamente faziam por decreto a carradas, inclusive no setor de joia, que deu tudo isso que aconteceu. Mas chega lá o projeto de lei, o único número que vem é o número de empregos que serão gerados. Quando vem algum número de ganho ou perda de receita, vem o número, mas não demonstrativo como se chegou a ele. E por que não vem? Porque não tem metodologia para isso. Então é hora, já que está tratando um assunto seríssimo, para o Brasil, o número do Brasil de incentivo fiscal saiu outro dia, com uma crítica duríssima do Tribunal de Contas da União, o senhor deve ter lido, da gente chegar a alguma coisa concreta, para não passar essa vergonha pública de que todos os incentivos fiscais é um chute no escuro. Como é que pode ser um cidadão com uma alíquota de 2, por exemplo? Eu quero que dar uma questão que eu fiz. Eu levei anos para botar o protetor solar na cesta básica. Anos. Não foi nem com o senhor, foi com o secretário, 2 secretários anteriores. Não foi com o Júlio Branco, foi com outro, o Renato Vilela. Aí, depois de muito envolver a academia de dermatologia, para mostrar que o câncer de pele é o maior, é o câncer que mais se difunde no estado do Rio de Janeiro, ele mata menos, que só quem mata é o melanoma, mas é maior que câncer de útero, de seio, de próstata, etc. Depois de luta de anos, Ponte, foi para a cesta básica, isto é, a alíquota foi para 7 pontos percentuais. Aí eu botei 2 assessores meus, durante 6, 8 meses, irem nas mesmas farmácias, uma vez por mês, para levantar o preço do produto. Só subiu, só aumentou, não teve nenhuma queda, porque não tem nenhum acompanhamento de ninguém. Então, essa é a hora. A segunda coisa, eu falei lá para o desembargador, que estudo pode haver? Eu sou engenheiro, não sou economista. Economista é que o meu amigo Luiz Martins. Não? Economista.
Não, pensei que você ia me retrucar. Bom, mas eu aprendi que existe a curva de Laffer. Tenho muito lido sobre isso, né? Não foi com o Pedro Fernandes, não, porque quando o Pedro Fernandes foi estudar, eu já tinha estudado isso há muito tempo. Mas, depois do governo Obama, porque teve um estudo lá atrás, depois do governo Obama, eles fizeram lá um estudo e chegaram à conclusão que uma alíquota global, né, alíquota de CMS global, superior a 33%, em vez de você ter ganho de arrecadação, você tem perda de arrecadação. Nós temos produtos aqui, como gasolina, por exemplo, que a alíquota é 36% do ICMS. Se botar PIS/COFINS, um em cima do outro, dá 50%. Eu nunca vi uma exposição de slide falar sobre curva de Laffer. Por que não pode ter uma tese de mestrado, Conde Bittencourt, sobre isso? Claro que pode, porque senão a gente não sai do lugar. A gente está falando, não em ciência, está falando em chute. Como é que a gente chega para um governador, vamos se abster desse, que está com seus dias contados, a gente chega para um governador e diz assim: governador, o senhor secretário, chega, vamos reduzir essa alíquota para 20%. Aí ele vai lhe perguntar, de cara eu perco quanto? O senhor sabe fazer, 36, imagina que seja gasolina. Não precisa botar 20 não, igual São Paulo, 25. 36 menos 25, 11 aplica na arrecadação, vou perder tanto. Aí, imediato. E no tempo, eu vou ganhar quanto? Sabe o que o senhor vai dizer? Não sei. Se disser qualquer outra coisa, o senhor vai estar mentindo. Eu acabei de fazer aqui a defesa, acabei de fazer uma defesa veemente, votei a favor, para igualar a alíquota de diesel de 16, baixar de 16 para 12, igualando o Espírito Santo e São Paulo. Eu tenho certeza que vai aumentar a arrecadação. E que Minas, que tem 17, vai ter que reduzir a alíquota deles, senão eles vão perder muito. Agora, você vai ganhar quanto? Eu não tenho nem ideia. Nem ideia. Pô, pegava esse produto, diesel, montava uma curva de Laffer para ele, já que vai ter agora um histórico, você tem arrecadação com 16, vai passar a ter arrecadação com 12. Faz um experimento. Então, essa questão... Só para a gente ser mais objetivo, para a gente andar no tempo, a gente está por dentro de um assunto só que é incentivo fiscal, a gente ainda tem que avaliar toda a questão das contas. O senhor tem a absoluta razão, mas que a gente tem tão pouca oportunidade de desenvolver esse sistema, né? E eles começaram a falar da economia, para depois vai chegar a seguinte conclusão. O Luiz aqui já me cutucou. Chegar, olha, está vendo? Com essa economia, seu estúpido, não poderíamos alcançar os índices constitucionais das contas. Muito obrigado. Deputado, realmente temos dificuldades metodológicas, né? O Estado do Rio de Janeiro ele criou uma fonte de informação de acompanhamento e incentivo, que é o DUB, que também tem sérias questões metodológicas, mas que elas efetivamente só vão ser resolvidas quando nós aderirmos à escrituração fiscal digital, em que aí sim a gente vai poder acompanhar o impacto, a evolução em cada etapa da cadeia, em cada fase da concessão de incentivo. Tá? Mas até lá realmente temos dificuldades. Resultado orçamentário. Eu vou pedir ajuda aqui para o Fábio, que vai fazer os próximos slides. Bom dia. Inicialmente, sua apresentação de como foi a execução do orçamento de 2017. Previsão inicial da LOA previa um déficit de aproximadamente 20 bilhões, uma receita de 58,3, frente a uma despesa de 77 bilhões de reais. Tá? Ao longo do exercício, aqui a gente apresenta a despesa por função de governo. Dos 77 previstos, executamos 67 bilhões no ano de 2017. A maior parte do gasto do governo do Rio, 35% na Previdência Social, pagamentos basicamente de nativos pensionistas do Estado,
segurança pública com 14,7%, encargos especiais, que é a dívida, e educação, girando em torno de 10% dos gastos do governo ao longo do exercício 17. Aqui é o mesmo gráfico, apenas abrindo para os demais. Como falado, previdência, segurança, encargos, saúde e educação representaram 80% do gasto total do Estado no exercício de 2017. Na função previdência, aqui a gente está abrindo por conta por cada tipo, concentração na área de segurança pública, 25% do orçamento do Rio Previdência foram pagamentos de pensões e aposentadorias da área de segurança, 16% da educação, ou seja, 43% concentrado nessa somente pagamentos de aposentadorias de segurança e educação. Considerando a parte previdenciária das pensões, que também majoritariamente representa esses dois segmentos, quase 60% da despesa concentrada na área de segurança e educação. A parte de segurança pública, gestão administrativa com 88%, modernização de serviços do DETRAN, que é uma parte que faz parte da função segurança. A gente totalizou 10 bilhões no ano de 17. Cargos especiais, dívidas, gestão da dívida em cargos da União, maior parte, restituição de terceiros, total do ano 7 bi e 400 nesse segmento. Na função educação, foram aplicados 6 bilhões e 800, 5 na gestão administrativa e 1 bilhão aproximadamente em operacionalização da rede de ensinos. Na saúde, 6,5 bi foi a despesa empenhada no exercício, grande parte na promoção de assistência ambulatorial e hospitalar, em torno de 3,7 bi. Aqui a receita por grupo categoria econômica, a gente totalizamos 62,2 bilhões no exercício, receita corrente 58, a tributária representando 55% da arrecadação, que interessante a gente ver a melhor 6% de variação nominal entre o exercício 16 e 17. Isso prova a melhora da economia, como foi apresentado anteriormente. Receitas correntes também tivemos um ganho, 43%. Então, nós tivemos, comparativamente, em relação ao exercício 16, um ganho de receita de 22,8% em 2017. No resultado orçamentário, como apresentado, uma despesa de 66 bi, uma total de 67, tivemos um resultado corrente, um déficit de 7 bi, conta resultado de capital 1 bi 300 positivo, fechamos o exercício do ano passado com um déficit orçamentário de 5,7. Esse resultado foi 44% melhor do que o resultado apresentado em 2016, quando fechamos o déficit orçamentário do ano em 10,1 bi de reais. Aqui só um histórico da execução orçamentária. 2015, o início da crise, né, que o Estado fechou com 4 bi de déficit. O auge, 2016, 10,1 bi de déficit orçamentário e é uma recuperação no exercício passado, 5,7. Em relação a índices principais, despesa com pessoal. O Poder Executivo fechou o ano de 2017 com 46,5%, com 57,27%, uma melhora em relação ao ano anterior. No total consolidado, incluindo poderes, saímos de 72,3% em 2016 para 67,7% em 2017. Esse valor é o gasto da despesa sobre a receita. Como apresentado, esse ganho de receita melhorou esse índice de pessoal. Em relação à dívida consolidada, saímos de 233 para 269. Esse incremento refere-se ao plano de recuperação fiscal. Consolidamos a dívida com a União, alguns valores não foram pagos e estão sendo acumulados e serão pagos a partir de 2021, certo? 2021, quando retorna o pagamento da dívida gradualmente. Em relação de garantias, né?
o Senado Federal limita em 22% o total de garantia ofertado pelo Estado. No exercício de 2017, só concedemos garantia 0,09%. Uma melhora se a gente comparar em relação ao exercício anterior. Em relação a operações de crédito, a autorização do Senado era ocorrer 8,0 bi, fizemos 2,3, lembrando que foi a operação da SEDAI, 2 bilhões entraram em dezembro de 17, o restante entrou no exercício de 18. Cabe ressaltar que essa autorização da operação da SEDAI estava prevista no plano de regime de recuperação fiscal. Em relação à apuração de índices constitucionais, a apuração feita pelo Estado do Rio, respeito ao manual da STN, o manual contábil. Fechamos o exercício de 2017 com 12,22% do índice em despesas empenhadas e liquidadas. Na parte da educação... Por favor, eu acho que cabia agora, senhor, por favor, dar uma explicação. Se o senhor afirma que é 12,22%, o Tribunal de Contas afirma que é 6,5%. É a metade do que o senhor está afirmando. Então, o senhor nos deve, por favor, uma explicação sobre isso. Vai chegar para o final, deputado. A gente está fazendo a primeira apresentação dos dados informados e depois a gente vai um por um. Obrigado. A educação, o atingimento de 24,41%, menor do que o índice de 25% previsto para o índice FAPERJ, 2,01%, com a base de cálculo. Será explicado todos os 3 tópicos. Está errado esse número. Então, vamos chegar na... Esse foi o relatório apresentado com a metodologia que a... Está errado na sua metodologia, não na do tribunal. FECAM, 119,76% do índice foi aplicado em conservação e meio ambiente. Você quer falar? Também está errado. Vamos lá. Saúde. Índice da saúde. Já vimos essa tabela, né, com os 12,22%. Né? Na realidade, o que está acontecendo? Todas as despesas executadas em sua totalidade, hoje, até por determinação do próprio TCE, elas ocorrem no FES, no Fundo Estadual da Saúde. Tem algumas despesas que elas foram identificadas como executadas fora da unidade orçamentária, elas se referem à Fundação Saúde e à ZERJ, porém, de novo, né, elas realmente não foram computadas na composição do índice. Um fato operacional, mas importante, a ação de pagamento de pessoal do IASERJ, ela será transferida para o FES, né, porque estamos hoje, já começamos ano passado e vamos continuar esse ano, da concentração da execução de todo o índice da saúde no fundo, de maneira que possa ter uma transparência no acompanhamento do índice. E o que se observa é que a legislação ela exige que o liquidado seja o índice a ser acompanhado pelo Estado. Tá? O próprio MDF do Tesouro Nacional ele determina, e isso é observado nos estados de uma maneira geral. O Estado do Rio de Janeiro, claro, devido às nossa dificuldade. Desculpe. Aí a ZERJ de saúde. Não, verdade. Você mata o Conte do coração. Olha ainda. Verdade. Desculpe, deputado. Mas o que acontece? Evidentemente que estamos enfrentando e saindo aos poucos de uma grave crise financeira. E nesses momentos, realmente houve um deslocamento entre o liquidado e o pago. Claro, isso está na nossa contabilidade. Agora, a despeito disso, nós, governo, temos que ser avaliados pelo que efetivamente temos como meta na contabilidade nacional, que é o liquidado. Essa é a nosso principal item, nossa principal visão,
efetivamente que os RPs eles estão sendo pagos com dificuldade, mas estamos aos poucos conseguindo evoluir dentro do regime de recuperação fiscal e tratar dos RPs principalmente do índice. Secretário, só um comentário sobre a saúde. Em todas as contas pretéritas, 14, 15 e 16, no nosso voto, a gente sempre assinalou um crescimento constante do liquidado em relação ao pago, numa exponencial, como também o deputado Conte Bittencourt observou o mesmo na educação. A tal ponto que, se o senhor analisar as contas de 17, o senhor foi lá ver os restos a pagar de 20 bilhões e abrir por função, a saúde, por função, deve mais que o orçamento anual nela. O que é absolutamente uma burla na prestação de contas. Como é que você pode estar devendo à saúde mais do que o orçamento de um ano? E nós verificamos que no final do ano passado, a saúde fez um monte de convênio com municípios, um monte de convênios, empenhou, liquidou e não transferiu nada, só visando a prestação de contas. Então, me perdoe, esse 1222 é uma grossíssima maquiagem, não é um número verdadeiro. Sobre educação, a diferença... Opa! Mais um... Bom, foi apontado no atingimento do índice em 2017, a não inclusão do FECB no base do Fundeb e a não destinação de 2% da FAPERJ, tá, com a inclusão de taxas. O índice atingido para a educação, ele ficou, 24,41%. A diferença, ela pode ser explicada devido a receitas extraordinárias que ocorreram no final do ano de 2017 e que efetivamente não conseguiram ser executadas. Tá? Na realidade, nós tivemos ali cerca de R$1 bilhão que viraram receita e que contribuíram para a receita corrente líquida, para a base, né, de arrecadação para a aferição do índice da educação, e efetivamente não se conseguiu fazer esse gasto. Isso está se preocupando, a preocupação de não ter ocorrido é na qualidade do gasto. Em tempos atrás já se viu compra de laptops, né, tudo para tentar no último momento atingir um índice. O fato é que isso não foi feito, pensando na qualidade do gasto, e nos meses seguintes, de 2018, efetivamente conseguimos atingir o índice. Então, dois argumentos centrais: tempo e dimensão. O valor foi um valor bem pequeno, tá, que não se conseguiu realizar no ano de 2017, e aí a gente está tratando do princípio da bagatela, né, que realmente não conseguimos fazer naquele ano, mas conseguimos fazer nos meses seguintes. Eu posso, presidente, fazer um questionamento nesse ponto? Vamos justificar meu atraso. Eu estava presidindo a Comissão de Educação aqui ao lado, com o secretário Wagner Witter, na Lei de Responsabilidade Educacional, que todo ano ele vem prestar conta dos seus indicadores. Mas, secretário, eu ouvi o senhor falar na qualidade do gasto. Teve uma receita não prevista, pelo que eu li do relatório do TCE, ele todo. E as justificativas da Fazenda, elas não me convencem, porque essas duas receitas poderiam ter sido previstas na execução do ano de 17, porque botamos aqui o aumento do ITB. Óbvio que teria um impacto no final do ano de antecipação de pagamento, óbvio. E a cronologia da folha de pagamento dos senhores, por gestão do próprio governo, impactou no imposto de renda. Foram os dois grandes insumos nessa arrecadação, todos dois previsíveis.
O que me preocupa, e o senhor sabe o respeito que temos pelo senhor e pela equipe, que são funcionários de carreira. Vocês não são funcionários desse governo, vocês são funcionários do Estado, né? É a forma de um pouco compromisso com áreas como essa, que são áreas centrais. Quando fala em qualidade, nós não empenhamos para que se preservasse a qualidade, mas a qualidade já está sendo perdida há muito tempo nos restos a pagar, que não é possível, deputado Tutuca, né? E é fundamental que na próxima legislatura, se aqui estivermos, ou quem estiver nos nossos lugares, tá, pelo tamanho que passou a ter restos a pagar, tem que ter um tratamento especial nesse debate aqui. Que o resto a pagar em educação, anteriores a 2014, eram residuais. Tá bom. Aí pode-se discutir o que o senhor está falando. Olha, Conte, né, aí é a decisão discricionária do gestor, não pagou uma conta, liquidou, mas não pagou, porque o material entregue não estava na conformidade, o serviço não foi prestado plenamente como se foi contratado. Mas não, o resto a pagar em educação foi de 1,5 bi ano passado. Acumulado com os restos dos exercícios anteriores de quase 900 milhões, são 2,4 bi. O senhor entra numa escola do Estado hoje, eu tive semana passada na escola João Alfredo, visito a escola toda semana, ali em Vila Isabel, uma escola que é referência, uma escola de 1875, fundada por Pedro II. Né? Não tem revisão de nada, você não pode chamar aquele espaço físico de escola. Não tem um porteiro, porque não tem contrato para portaria, e esse mesmo governo que fez a opção de terceirizar. Não tem um orientador educacional para 1.700 alunos. Não tem um orientador pedagógico. Como é que nós vamos discutir zelo por qualidade de gasto? Um governo que deixa 1,5 bilhões do orçamento do exercício de 17 se acumular com os anos anteriores e não garantir com que esse dinheiro chegue na educação, não é um governo que preza a qualidade do gasto na educação pública, não. Nós estamos pegando o dinheiro da educação, isso tem que ser dito pelos senhores. Olha cá, a crise foi tão profunda que nós estamos assumindo aqui que sucateamos a educação pública do Rio de Janeiro. Não é possível o governo não ter essa compreensão. Aí vira realmente uma ficção. Isso está trazendo uma ficção, porque o mundo real lá fora é outro completamente diferente. Completamente diferente. Então, com todo respeito aos senhores, que são funcionários de carreira, mas nós aqui temos que preservar o serviço público na qualidade mínima, com o compromisso mínimo dos governos. Não cabe a esse governador ou a qualquer outro ter a discricionariedade de gastar ou não gastar os mínimos constitucionais de educação, ponto. O TCE tem que botar um basta nisso. O recurso de educação, para se cumprir os dispositivos, é recurso gasto, pago, dentro do conceito de despesa pública. Vocês estão desvirtuando, acumulando restos a pagar astronômicos, numa tese do TCU, que liquidação resolve o cumprimento dos dispositivos condicionais. Quando isso é residual, mas, secretário, passou a não ser mais residual. Os volumes são absurdos e eles estão impactando a prestação do serviço, na qualidade mínima. Nós não estamos conseguindo cumprir. Os alunos do Estado, ano passado, ficaram sem transporte rural. Em pleno século XXI, quando se discute domínio do conhecimento, né, meninos do ensino médio ficaram quase um mês sem aula porque não pagou o transporte rural. E não tem outra alternativa de escola. E não são os nossos filhos. Seguramente não são os nossos filhos, porque se fossem, não deixaríamos isso acontecer. Como é que pode, em pleno século XXI, o governo achar que é normal meninos de 15, 16 não irem à escola porque não tem alternativa de transporte, porque o Estado não pagou. E não pagou o transportador pequeno, que se não recebe 2 meses, não tem dinheiro para pagar o combustível, para trocar o pneu daquela van, que é a única alternativa para sair do distrito rural e no núcleo da cidade. Aqui vocês estão devendo ao sistema de transporte 2 anos, o senhor sabe disso. São 130 milhões da educação, que foram empenhados, liquidados e não pagos. O transporte só não para porque as linhas regulares recebem Rio Card, Vale Transporte, mas se fosse um transporte só para educação, aqui na capital já teria parado também.
Vocês não repassam um dinheiro liquidado de 120 milhões há 2 anos. Então, como é que vamos discutir qualidade, doutor Luiz Cláudio? E volto a falar o carinho e o respeito que temos pelo senhor. Nós estamos fazendo um desabafo aqui com relação a um governo que perdeu a cerimônia. Eu venho falando isso há algum tempo aqui nessa comissão. Vem perdendo gradativamente a cerimônia e não gastar os recursos da educação na educação. Não é possível. Isso começa com 200 milhões, em 2013 passa para 400 milhões, e ano passado chega a quase 1 bilhão, ano retrasado, e ano passado 1,5 bi. Não perdeu a vergonha, a cerimônia. Antes era cerimonioso, não, um pouquinho aqui não fez falta. Mas chegou um volume que a rede está sucateada. Falar que esse Estado, e falei para o secretário ali há pouco, né? Eu já falei, o mundo dele é um diferente do meu mundo, do mundo das pessoas que frequentam uma escola pública. O mundo dele é diferente. Porque as coisas que eles acreditam, parece que eles estão numa redoma, outro mundo. Acho que não frequentam uma escola. Como é que uma escola de 1.700 alunos não tem um orientador educacional? Como é que a supervisão que é mantida pelo próprio Estado, que exige da escola da rede privada ter um orientador educacional para cada X alunos, permite uma escola do Estado funcionar sem um orientador educacional com 1.700 crianças? Não sei, não dá para entender. Então, a gente vive no mundo do faz do conta. Nós estamos negando o futuro. O que vocês estão fazendo, as opções que esse governo está fazendo, são opções que a responsabilidade é dos senhores. Não vamos colocar a responsabilidade na crise fiscal, porque os 25%, se cai a arrecadação, vai ser proporcional. Vai ser proporcional. Mas vocês estão tirando dos mínimos. E esse buraco de menos de 1% está se dando por quê? Porque há muitos anos vocês se preocupam só em cumprir o mínimo como teto. Passa um pouquinho. Aí, quando tem um descompasso na arrecadação, com planejamento de despesa, dá esse buraco. Vocês ficam monitorando a educação, os 25% que o Constituinte colocou como mínimos para investir em MDE e buscar uma qualidade que possa ter uma escola presente transformando, a questão do conhecimento, vocês vão ali no mínimo, 25,01, 25,06. Aí, quando dá um gargalo desse de uma arrecadação maior, já prevista, que essa casa discutiu durante muito tempo essas questões, atraso de folha e aumento de TD, de alíquota de TD, aí vocês não conseguem cumprir os 25%. Eu confesso que eu não estou preocupado com os 25%, presidente. Essa questão é uma questão contábil. 25, 24,8%. Eu até votaria favorável se a gente estivesse vendo um governo zelar com compromisso em educação pública. Agora, o meu problema com o governo hoje não são os 25%, são os restos a pagar que vem se acumulando em educação. O Paulo falou ali dos editais de pesquisa. As bolsas estão em dia na FAPERJ, mas nenhum edital está sendo executado e o ex-secretário sabe disso. Esse Estado, há 3 anos, não executa nenhum edital de pesquisa. E estamos discutindo inovação. A China, nesses 3 últimos anos, que o PIB caiu pela metade, resolveu enfrentar a crise fiscal e econômica triplicando investimentos em inovação, em ciência e pesquisa. Isso é Estado que pensa no futuro. Aqui não, tem uma crise fiscal, a primeira coisa que tira é da educação, é da inovação, é da cultura. A gente nega o futuro. Então, não há perspectiva. Aí ficamos na expectativa do royalties de participação especial nos salvar, a salvaguarda do governo, mas negando o futuro. Deputado, queria pedir uma conclusão. Já. Então, o secretário, eu só quero aqui registrar, e volto a falar pela 3ª vez o reconhecimento à sua trajetória como servidor público, mas não dá mais. Então, voltando ao RP, presidente, eu acho que tem que ser exigido da Secretaria de Fazenda, nas próximas contas, um tratamento diferenciado na metodologia de discutir aqui restos a pagar, porque não são mais residuais. Não são mais residuais. A gente não sabe aqui, falamos isso na LDO, com a sua equipe, a gente não sabe aqui qual é o planejamento para restos a pagar. Qual é o planejamento? O senhor me traz aqui que não cumpriu os 25%, mas que manteve o dinheiro na educação, mas não pagou. Como é que vai pagar esse 2,4 bilhões agora em 18? Qual é o planejamento estratégico para fazer esse pagamento? Não tem.
tem planejamento estratégico nenhum. Isso está fazendo falta na educação. E seguramente 18 vamos ter mais alguns milhões, ou se não 1 bilhão, novos acumulando nesses restos a pagar de educação. Então, eu no final vou fazer as minhas considerações com Vossa Senhoria, só para fazer o senhor desculpe aí o carinho que tem pelo senhor e pela equipe, mas é um desabafo de quem está acompanhando por esta casa o desmonte. Né? A Escola Pública do Rio de Janeiro, nesses 3 anos, ela retrocedeu 15. Né? Nós estamos criando aí um déficit que seguramente essa geração vai pagar uma conta altíssima lá na frente, por opções de governança, por decisões de metodologia de aplicar o dinheiro público, porque 25% se cai, como eu falei, vai se praticar os 25%. Mais uma vez, desculpe, Luiz Cláudio. Não imagina, deputado. Deputado, eu não tenho a competência para tratar de política de educação, né, que o senhor tem, mas, assim, a Fazenda, ela, infelizmente, né, ela tem o foco orçamentário, financeiro, e realmente, foram anos excepcionais. Tá? A gente passou 16, 17, 15, 16, né? 17 anos excepcionais, calamidade financeira, e grande parte de 16 e 17, por exemplo, a receita tributária ela não foi suficiente para o pagamento da folha líquida. Esse, eu acho que é o principal indicador, né, da dificuldade que nós passamos recentemente. E momentos excepcionais, realmente, eles criam algumas dificuldades no fluxo do Estado, em um Estado em que as despesas, elas são tipicamente fixas, congeladas. Quer dizer, em qualquer outro orçamento familiar, etc., você vai reduzindo despesa. Aqui não. A concentração de despesa em folha, ela é enorme. Mas, bom... Vamos em frente. Vamos em frente. Por favor, fala do Fundeb. Sobre o FECP FECP Fundeb. Nossa assessoria, junto com a Contadoria Geral do Estado, fez um levantamento dos estados, fizemos uma pesquisa sobre quem inclui e quem não inclui o FECP na base de cálculo do Fundeb. Acho que foram quantos, Iglesias? 15? Mais ou menos uns 15 estados, apenas 3 têm inclusão, 2 não possuem fundo e a maior parte não inclui o FECP na base do Fundeb. Ou seja, estamos burlando os municípios, todos esses estados aí, não é verdade? É um direito do município, a ICMS, independente de ser uma... Não tem discussão, é o mesmo imposto do Deputado Conte, me perdoe. Burlando os municípios. Burlando 2 vezes, né? Porque já não leva os 25% mais Fundeb. Em 2017, o valor transferido pelo Combinar Estado... com os prefeitos, né? Foi de 5,8 bi para o Fundeb e retornou 2,6 bilhões ao Estado. Aqui é uma simulação, porque também a nossa alegação do por que não repasse FECP e Fundeb. O valor do FECP, ele é um adicional pago pelo contribuinte e é destinado diretamente a receita para esse fundo. Então, você recebe R$1 a mais no adicional, você remete esse 1% esse R$1 para o fundo. Se tivéssemos que fazer o 20% do Fundeb, na verdade, a gente teria uma despesa de 1,2, ou seja, se estaria tirando mais recursos do Tesouro para pagamento de outras despesas para repartir para o fundo. E, como falado anteriormente, a maior parte dos estados não inclui essa metodologia na base de cálculo. E o terceiro item, que é a base de cálculo da FAPERJ, até do exercício passado, o tribunal possuía uma metodologia e para essa conta ele incluiu novas receitas de unidades gestoras que não são fonte tesouro. Então, aqui, como exemplo, ele colocou taxa de outros órgãos que possuem vinculações expressas e não contemplam a FAPERJ. E aqui a gente fez uma lista dessa receita, mais na base de cálculo, de 2,5 bi, que o TCE está alegando, que deveria estar na base de cálculo da FAPERJ. E aqui a gente, só para citar, são coisas do Tribunal de Justiça, destinados ao DETRAN. Então, além da questão do liquidado e pago, teve essa diferença da metodologia, da base de cálculo, que o TCE alterou. Não fomos informados, né, dessa mudança, né, Nestor? O Nestor, que já participou.
Bom dia. Até porque essa mudança de metodologia que foi aplicada pelo tribunal, né, desde que saiu aquela emenda constitucional em 2003, que no caso que era com relação ao FECAM e a própria FAPERJ, né, essa metodologia já vinha sendo seguida, né, não só pelo Executivo, mas também pelo próprio Tribunal de Contas. Simplesmente, no ano de 2017, o tribunal, o corpo instrutivo, né, resolveu mudar a metodologia, sem, digamos assim, abrir um canal de discussão com o Poder Executivo. Tá? E já colocou isso aí como um ponto de irregularidade. Pastor, só uma pergunta. Isso foi comunicado a vocês durante a execução do ano ou foi em cima da prestação de contas? Não. Se nós olharmos, inclusive, as contas de governo, né, de 2016, por exemplo, esse assunto nem foi abordado. Não saiu nenhuma recomendação, nenhuma comunicação nesse sentido. A minha pergunta é a seguinte: vocês só ficaram sabendo dessa nova metodologia no relatório do Tribunal de Contas? Simplesmente quando saiu o relatório para poder apresentar razões de defesa. Ok. Mas posso opinar nisso aí? Mas a preocupação da FAPERJ, eu li bem as ponderações do Tribunal de Contas e a defesa dos senhores. Claro que os senhores consideram os 30% do decreto, tá, que nós aqui divergimos. Mas mesmo tirando isso, o problema principal da FAPERJ é que quando você empenha nos editais de pesquisa e não garante o financeiro, esses editais não são executados. Os editais não são executados, as pesquisas param. Calma aí, tem que ver se Você faz a outorga e não entrega e não acontece nada. E esse dinheiro vai ficando em res a pagar. Então, vocês executaram em 2017, doutor Luiz Cláudio, 119 milhões na FAPERJ, executar com pagamento, 119. 119 dá 0,7% do que era devido à FAPERJ. Então, eu torno a falar, antes o debate fosse essa preciosidade, que o senhor tem razão, o tribunal mudou essa metodologia, eu percebi. Mas o nosso problema é o dano que está causando a questão da inovação, da ciência e tecnologia, os laboratórios, as jovens pesquisadores que nós vamos perdendo. O Estado investe nesses meninos milhões e milhões de reais na formação na universidade, no doutorado, no pós-doctor, e agora não garante os editais de pesquisa, eles vão para outros estados, vão para outros países, saem daqui. Então vai se acumulando um volume de editais de pesquisa, segundo o último relatório do TCE que já discutimos aqui, é 1,5 bi, que é devido à FAPERJ, de 97 para cá, 1,5 bi. São 5 anos de FAPERJ, de orçamento inteiro, 1,5 bi. Seguramente nós estamos negando, é o que eu estou falando, estamos rigorosamente negando a inovação do Rio de Janeiro, a inteligência do Rio de Janeiro, os recursos mínimos. O Estado fica mais pobre. Essa opção para enfrentar a crise fiscal, né, o governo tinha que fazer opções. Ele fez opção por sediar jogos. Isso soube fazer. Fez opção de gastar 1,3 bilhão no Maracanã, o que não gastou em 10 anos de reforma nas 1.500 escolas do Estado, nas 1.300 escolas. Essa opção soube fazer. Agora, no momento do aperto, não faz uma opção de preservar áreas essenciais. Vamos enfrentar a crise, mas preservando áreas essenciais. Né? Como é que vamos sair da dependência do óleo e do gás sem inovação, sem investimento em inteligência? Vamos continuar torcendo para petróleo, para Brent, para comércio de petróleo no mundo. Então, o governo vai negando isso aí. Então, a minha divergência, eu concordo, presidente, houve uma mudança de metodologia, mas a minha divergência é que só se executou, de fato, 119 milhões na FAPERJ. A FAPERJ, em 17, só executou 0,7%, muito menos do que 1,8%, ou 1,3%, ou 2 ponto alguma coisa. A execução real para a ciência técnica, não contábil, a execução real no mundo real foi 119 milhões. Obrigado. Presidente. Só para concluído? Sim, bom, concluímos com a apresentação das contas, presidente. Só para querer registrar o doutor Nestor aqui, acho que vocês devem ter acompanhado a formação da CGE, uma iniciativa do Executivo, se criou uma Controladoria Geral do Estado, a molde e semelhança da CGU. O governador já apontou o Nestor, bom, super conhecido por todos, né, como o chefe dessa área. Aí, bom, Nestor. Publicado hoje no DO. Publicado hoje, né? Queria parabenizar. Tá bom, obrigado. A partir de hoje eu já acabei de ser nomeado, né? E aí vamos começar a tocar aí, promover as ações voltadas aí para a área de controle do Estado. Boa sorte. Obrigado.
Presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deixar a questão da controladoria para o final. O deputado Conte Bittencourt abordou o tratamento que o governo dá à FAPERJ, esquecendo totalmente da importância da inovação, que complementa, inclusive, aquilo que eu tinha dito em relação ao que a Fazenda mais interessa, né? Os próprios estudos macroeconômicos, etc., que deve ter. Mas eu imaginava que nós tivéssemos aqui uma Procuradoria-Geral de Estado, viu, doutor Nestor? Mas concluí que nós temos uma Procuradoria-Geral do governo, não é nem de governo, é do governo. Tanto é que eu já perdi na minha memória, deputado Conte Bittencourt, qual foi o secretário-chefe da Casa Civil que não tenha sido procurador, antigamente, do Estado, agora procurador do governo. E todos, sem exceção, comprometeram seriamente o governo. E eu estou dizendo isso porque o decreto 45874 de 2016 foi publicado ao apagar das luzes do ano de 2016. 28/12/16. E o que dizia esse decreto? Tomava na mão grande 30%, isto é, desvinculava 30% de todos os fundos, inclusive dos fundos constitucionais, FECAM e FAPERJ. FECAM e FAPERJ. Como um decreto pudesse subtrair recursos de fundos constitucionais. Não pode nem subtrair recursos de fundos criados por lei, que fará pela Constituição. E a Ciência e Tecnologia e o FECAM, duas áreas importantíssimas, inovação e meio ambiente, foram afetados. E este decreto foi defendido pela Procuradoria-Geral do Governo. Entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? E volto a dizer, sempre digo isso, que eu sou engenheiro, não sou doutor em direito. Mas é evidente, né, que um decreto não pode contrariar uma emenda constitucional nem uma lei, mesmo que tenha uma emenda constitucional nas disposições transitórias da União. E tanto é verdade que quando o governo quis criar o Fundo de Segurança Pública, tomando dinheiro, dessa vez, deputado Conte Bittencourt, não da ciência e tecnologia, tomando do meio ambiente, fez uma emenda constitucional e depois aprovou uma lei complementar. Não queria lei complementar, não, fez ordinária, a gente devolveu para que fosse complementar. Bom, demos entrada com essa ação no início de janeiro no Tribunal de Justiça. Essa ação, pedimos liminar, não foi dada liminar, mas finalmente foi julgada no mérito. E o decreto foi declarado inconstitucional. Só vou ler o último tópico, que é uma linha, e assim, sendo assim, o desembargador escreve sempre diferente, né? Eu escrevo assim sendo. Em sendo assim, acata-se a presente representação e se declara a inconstitucionalidade do decreto 45874 de 2016 com efeitos retrospectivos. Quer dizer, é como o decreto não mais existisse.
foi de 16/4/2018. Os senhores vão dizer assim, mas nós já tínhamos apresentado a prestação de conta. Só que nós estamos julgando as contas depois de 16/4. Assim que isso aconteceu, eu oficiei ao Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, este decreto, onde estão excluindo 30% da FAPERJ e 30% do VECAM, não existe mais. Não existe mais. Por isso, que independente do deputado Conte Bittencourt colocou, os indicadores, os índices da FAPERJ e do FECAM, que vossas assessorias calcularam, hoje estão errados. Totalmente errados, porque os efeitos foram retrospectivos. E outro dia, aqui numa reunião, a Fazenda declarou que desconhecia essa ADI. Lastimo, porque eu fui lá assistir o julgamento e a Procuradoria-Geral do Governo foi lá defender o decreto, fez sustentação oral e perdeu no órgão pleno de goleada. Então, queria dar na mão, entregar nas mãos do secretário o acórdão para que ninguém mais desconheça. Por favor, secretário. Bom, e queria comunicar, deputado Conte Bittencourt, que o governo continua a atacar o FECAM e a FAPERJ. Tanto é que na LOA de 2018, já aprovada, e tentamos tirar isso da LOA de todas as formas, e não conseguimos, porque a base do governo não permitiu, os senhores botaram um artigo inconstitucional, repetindo o decreto. Olha, agora a responsabilidade deixa de ser da douta Procuradoria do Governo, passa a ser da Secretaria de Fazenda. Repetiu os termos do decreto e, pior ainda, botou na LOA que os efeitos valeriam para 18, 19 e 20. Eu nunca vi botar na LOA de 18 efeitos para o futuro, porque em 31 de dezembro de 18, a lei da LOA acaba. Como é que pode ter efeitos para o futuro? No dia 2 de julho, será julgada essa ADI que fizemos novamente. Não vou adiantar resultado, porque eu não sou eu que voto. Mas, possivelmente, os senhores perderão de novo, porque insistem em tirar dinheiro da ciência e tecnologia e do FECAM. Como o meio ambiente e a inovação tecnológica não valesse nada para o nosso futuro. Deputado Luiz Paulo, não para por aí. Vossa Excelência pegar a execução orçamentária até maio de 18, o empenhado na FAPERJ, 19,39%, empenhado, ou seja, menos de 20% em 5 meses do exercício. Isso é um sinal claro que nos próximos 7 meses, quando findar esse exercício, mais um acúmulo de recursos do FECAM, da FAPERJ, desculpe, ficarão nesses restos a pagar. Ou seja, 19% empenhado. Executado é menos de 10%. Menos de 10% executado do ponto de vista de pronto pagamento. Obrigado. E não satisfeito, senhor presidente, é porque não fez parte do demonstrativo. Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Nossa. Nós temos uma lei, que eu sou autor, junto com o deputado Gilberto Palmares, e aí deixa de ser lei de minha autoria, a lei da Assembleia, que diz que 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza tem que ser investido em algo que para o Estado não é problema. O Fundo de Habitação de Interesse Social, como não houvesse crise habitacional nesse Estado. 10%. Sabe quanto o Estado investiu, deputado Wanderson?
1,01%. 1,01%. Não bastasse não considerar a ciência e tecnologia como prioridade para o Estado avançar, não satisfeito em desconsiderar as graves questões ambientais, vide a crise hídrica que nós tivemos recentemente, também resolveram que a habitação não é problema para o nosso Estado. Então, além de não alcançar os índices de saúde, não alcançar os índices de educação, estourar os limites de gasto pessoal do Executivo e total, estourar a dívida consolidada líquida, porque estariam protegidos pela calamidade pública e pelo regime de recuperação fiscal. Além disso, saúde, educação, FAPERJ, FECAM, Fundo de Habitação de Interesse Social. Eu pergunto, o que sobrou das contas? Porque na qualidade está tudo esgarçado. Saúde, educação, etc. Contabilmente, não conseguiram atingir índice nenhum. E eu venho dizendo que isso está acontecendo. Em todos os votos que eu faço, a conta de 14 compromete a de 15, a de 15 compromete a de 16, de 16 compromete a de 17, e este restos a pagar de 20 bilhões vai comprometer a de 18. Vai comprometer as contas de 18. Mas aí será outra Assembleia que irá julgar. Então, eu estou já antecipando claramente como vou votar, coerente com os últimos 3 anos. Mas queria aí chamar a atenção sobre a questão dos aperfeiçoamentos institucionais. Eu sempre fui um árduo defensor da criação da Controladoria Geral de Estado. E Nestor, já que o senhor foi nomeado hoje, desculpe chamar você de Nestor, senhor Nestor, a cerimônia é importante. Senhor Nestor, ou doutor Nestor, seja controlador geral do Estado e não um apêndice do governo, como se tornou a douta procuradoria, que virou douta procuradoria do governo. Independência. Eu tive uma luta enorme, apesar de a decisão não era minha, para que esse fracassado governo Temer não extinguisse a CGU. Ele telefonava para os deputados em Brasília, porque ia cometer esse desatino. Então, já que nasce agora, pelo nosso voto, todos votaram favorável, eu não vi aqui, que eu me lembro, nenhuma rejeição, né, que ela seja, de fato, uma Controladoria Geral de Estado para prevenir um desastre como o das contas de 17. E eu sou da mesma opinião que o deputado Conte Mittencourt. Eu respeito o corpo técnico profundamente, inclusive, quando leio as prestações de contas, eu fico até entusiasmado, né, com o malabarismo que se faz para contornar questões incontornáveis, né? Acho que é um esforço grande de uma equipe, não só fazer o orçamento, fazer a LDO, como fazer o voto. E ela sabe disso, eu tenho um respeito enorme, né, pela doutora, pelos tempos que nós já nos conhecemos. E é uma profissional da mais alta habilitação. Estou falando da doutora Josélia.
E o secretário aprendi a respeitar, e o subsecretário, nos tempos atuais, já que o doutor Nestor, eu também o conheço há mais tempo. Eu queria sugerir, para terminar, um novo aperfeiçoamento institucional. Ainda dá tempo, temos ainda um semestre pela frente. Vamos fazer a subsecretaria de Receita independente. Porque, secretário, veja como seria interessante. O senhor é o secretário da Fazenda, a sua obrigação é cobrir, proteger o caixa, aumentar a arrecadação, guardar o tesouro, que não é do Executivo, o tesouro é do Estado. É até da Defensoria também, que está aqui, né? O tesouro também é da Defensoria, não é só do Executivo, não. Então, imagine, o senhor estipula metas de arrecadação. Entregou o subsecretário da Receita, autônoma, que pode ser uma outra secretaria, enfim, aí quem vai pensar são os senhores. Se a meta não for atingida, PT saudações, não cumpriu o seu dever de casa. Agora, como eles vão se organizar, o que vão fazer, o que não vão fazer, eles têm que apresentar ao governo, né, para atingir essas metas. Então, eu tenho esse ponto de vista, que esse pode ser um bom caminho, para que a gente consiga aumentar a arrecadação, diminuindo a sonegação. Por favor, eu não decorei. Quanto a gente arrecadou de ICMS em 17? Deve ter sido uns 30, né? 32, 33. Quanto? 32. 32 de arrecadação de ICMS. 32. Se demos 10,2 de benefício fiscal e tivemos outros 10 de sonegação, 20 sobre 32. 20 sobre 32, você tem aí praticamente 60% do ICMS arrecadado foi para incentivo e perda na sonegação, função de uma carga tributária que está no céu também. Você dá benefício fiscal aqui, carga tributária no céu para compensar a perda aqui. Esses que estão sem benefício vão cair dentro de sonegar cada vez mais. Então, queria dar esse número aí expressivo, 60% da arrecadação do ICMS. Então, queria também deixar essa sugestão para que essa reunião não fosse também só presa unicamente a rejeitar as contas, que, no meu entendimento, será um voto unânime de todos. Muito obrigado. Secretário, eu queria, já agradecendo a presença, consultando o senhor deputado. Eu teria, presidente. Só para ser bem breve, deputado, porque estamos terminando o prazo para a gente avançar na outra sessão convocada. Não, eu queria primeiro propor ao senhor, junto à Secretaria de Fazenda, nesse segundo semestre, eu acho importante fazermos aqui 3 reuniões específicas com a Fazenda. Primeiro, discutir essa questão da cota-parte dos municípios do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, trazendo aqui, inclusive, a Associação Brasileira de Municípios, aqui a representação do Rio de Janeiro. Precisa aprofundar esse debate, não pode ser porque a maioria dos estados tem esse entendimento, que nós aqui na casa vamos acompanhar. Nós estamos negando a cota-parte, que é direito dos municípios, do ICMS nos 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, a proposta que eu faço a Vossa Excelência. Segundo, uma reunião específica sobre essa metodologia de tratamento dos restos a pagar nas próximas contas e na próxima LDO também. Já estou falando para 19. A gente já discutiu um pouco isso esse semestre que vem. Como é que vamos dar o tratamento a esse debate, já que se acumula valores absurdos? E, por último, presidente, eu tenho escutado falar muito na questão
da alienação imobiliária. A gente sente que o Estado não tem um controle razoável sobre os seus bens imóveis. No momento de crise que a gente vive, eu vejo pela rede escolar, eu vejo pela própria rede escolar, que a Secretaria de Educação não tem controle sobre sequer a titularidade dos seus imóveis. Tá? Então, eu queria também que fizesse aqui com um setor específico lá, que agora o planejamento está junto com a Fazenda, setor específico que trata disso aí, um debate sobre a questão do patrimônio imobiliário do Estado do Rio de Janeiro. Né? Como é que está sendo levantado, atualizado, qual é a previsão, porque é um ativo importante. Ativo importante não só para o Rio Previdência, mas também para a própria questão dessa crise fiscal que o Estado atravessa, que vai perdurar aí seguramente por uns longos anos ainda, seguramente por longos anos. Serão 3 propostas que eu faço a Vossa Excelência, né? Reuniões específicas no segundo semestre, uma para cada tema desse. Eu acho que enriquece aqui o nosso debate, junto com os técnicos do governo, a gente tentar encontrar aí posições e saídas nessas questões. Muito obrigado, secretário. Secretário, já agradecendo, eu queria, as minhas considerações finais aqui da audiência pública, agradecer você e toda a equipe da Fazenda presente aqui hoje, todos os membros aqui da Defensoria Pública, do Rio Previdência, todos que vieram acompanhar a audiência, ressaltar o avanço nas contas desse ano, apresentadas, principalmente avançando no regime de recuperação fiscal, que foi um esforço muito grande da equipe da Secretaria de Fazenda, um avanço de grande articulação política em nível nacional, capitaneado pelo governador Luiz Fernando Pezão, que conseguiu colocar o Estado do Rio de Janeiro nesse regime de recuperação fiscal, um regime duro, como é de conhecimento de todos, e que diversos estados têm ensaiado a adesão, mas não conseguem avançar nesse sentido. Então, o Rio de Janeiro colaborou muito para a confecção dessa lei do regime de recuperação fiscal e fez o seu dever de casa para poder fazer essa adesão. Com a colaboração dessa casa, com um grande debate que foi feito aqui, mas nós conseguimos avançar e colocar o Rio de Janeiro nesse caminho de recuperação que nós estamos apresentando aqui nas contas. É claro que a questão dos restos a pagar é uma situação crítica, queria reforçar a fala dos meus colegas aqui hoje, mas eu sei que, com as conversas que fazemos com a área técnica da Fazenda, que o assunto está sendo tratado, então acho, deputado Conte, importante fazermos audiência pública, até para que a Fazenda exponha a forma que está encarando isso. Queria ressaltar alguns números também importantes. Primeiro, ressaltar a grave crise que o Estado ainda passava no ano de 2017. Isso foi exposto aqui claramente, mas não foi um ano fácil, muito pelo contrário, a gente estava ensaiando um início de recuperação, então passamos um ano duríssimo ainda. Isso com certeza impactou nos números e nas contas que o governo apresentou. Mas ressaltar alguns números importantes. A melhora do resultado orçamentário, nós diminuímos o nosso déficit orçamentário em mais de 40%, de em torno de 10 bi para 5,7 bi no déficit, isso foi um número importante. A melhora também na despesa com pessoal, porque muitos debates que são feitos, às vezes falam, tem que cortar em encargos, cortar em gratificação, em encargos em comissão. Nós sabemos que o que é comprometido com o servidor de carreira do Estado não é possível ser cortado, e deve ser assim. Então, se essa redução aconteceu, é porque o Estado fez o dever de casa no ajuste e também existiu um aumento de arrecadação. Então, a gente ressaltar também esse esforço que foi feito pelo Estado. Então, dizer que eu pude acompanhar uma parte na questão das contas, principalmente da área de educação, deputado Conte, que eu fui secretário durante um período do ano passado, e com isso pude acompanhar, no breve período que eu tive lá, a execução, e a execução vinha sendo acompanhada dentro do índice previsto, e aquela arrecadação extraordinária realmente aconteceu, e foi, não posso dizer pego de surpresa, mas o volume que a arrecadação era prevista, mas não no volume que aconteceu. Então, isso realmente pegou de surpresa boa parte da equipe do governo, ou a equipe que controlava esses índices. Queria discordar aqui e fazer ressaltar essa mudança da metodologia do Tribunal de Contas somente no relatório.
O Tribunal de Contas, eu acho que não age corretamente quando age dessa maneira, tanto com o governo quanto essa casa, sem haver um debate anterior, sem poder fazer esse debate, já que a metodologia aplicada era uma, e no último ano troca-se a metodologia sem nenhuma comunicação, sem nenhum debate. Então, isso não acho saudável para esse debate que é importante das contas públicas, principalmente num momento tão complicado da gestão pública, da contabilidade pública que a gente está passando, o problema fiscal que o Estado passa. Então, eu queria aí repudiar mesmo a maneira que isso foi encarado no relatório do tribunal, essa troca de metodologia, ressaltando que concordo com o deputado Conte e outros deputados na questão da execução fiscal, da execução financeira do Caixa do Estado, mas que a gente tem que se basear no que está a legislação, que é a forma de contabilizar, que é a liquidação das despesas. E é isso, já antecipando aqui também, que vou basear o meu relatório em cima da legislação vigente e na metodologia que era aplicada em outros anos. Então, dito isso, mais uma vez agradeço ao deputado André Corrêa para concluir. Senhor presidente, eu só queria deixar registrado aqui duas coisas que, ao longo dos meus mandatos, eu já observo aqui, né? Acho que um debate que o Brasil vai ter que fazer, o Estado do Rio vai ter que fazer, que é um certo engensamento do orçamento público no país. Óbvio que existe uma série de prioridades, né? Segurança pública hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um desafio enorme. Se você pegar o orçamento da segurança pública, deputados aqui devem ter esses números melhor do que eu, houve um incremento de orçamento e não há índice. Nós, legisladores, temos que fazer uma reflexão que a gente, às vezes, quer sempre determinar um número específico de aplicação para determinados setores. E, de certa forma, às vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que esse debate tem que ser feito, leva a um gasto descolado da conjuntura que você está vivendo. E mais, né, eu acho, deputado Conte Bittencourt, Vossa Excelência, que é um especialista na área de educação, que a gente precisava também, isso não significa que não se possa passar, que não se deva buscar em áreas essenciais como saúde, educação e segurança, ultrapassar. Mas eu acho que a gente devia ter uma certa banda, pelo menos, nesses índices, porque questões atípicas de arrecadação, às vezes, eu já tive uma experiência como gestor público, eu preferi não gastar, para não gastar mal e desperdiçar o recurso público e gastar rápido só para cumprir um determinado índice. Então, óbvio que não pode ser uma coisa discrepante, se é um índice de 25, você fez 20, né? Mas quando é uma banda tão pequena e o gestor público ser obrigado a fazer um investimento que talvez não estivesse, e às vezes quando faz assim, ou faz mal, indo de encontro ao interesse público. Então esse é um tema que eu queria levantar. E outro, deputado Tutuca, que é um tema de fundo em todos os nossos debates que nós tivemos nos últimos, talvez, o mandato mais difícil de todos, né? Eu tenho deputados aqui de primeiro mandato, mas eu que estou há 24 anos na vida pública, sem sombra de dúvida, esse foi o mandato mais complexo da minha trajetória pública, por diversas razões. Mas a razão de fundo, deputado Tutuca, a razão de fundo, deputado Conte, deputado Luiz Paulo, do regime de recuperação fiscal, a razão de fundo foi evitar a demissão de servidores estáveis. Porque se você for cumprir à risca a lei de responsabilidade fiscal, o momento indicava, como indica, que você teria que demitir servidores estáveis para chegar nos indicadores que o Tribunal de Contas quer. Então, todo esse esforço foi feito porque vivemos questões éticas? Vivemos. Condenáveis. Quem faz, paga. Né? Quem faz, paga. Mas se a gente for analisar, óbvio que não se discute o desvio de R$1 de um desvio de 1 bilhão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você for analisar o desempenho das receitas, o que aconteceu com o enxugamento da receita de ICMS fruto da crise, dos royalties e tudo que aconteceu, a resposta, pela lei, se fosse cumprir a lei de responsabilidade fiscal, era demitir. E foi todo esse esforço que chegou até aqui foi para evitar isso.
né? Então, não haver a compreensão dos órgãos de controle, né, num momento como esse, não haver a compreensão que há a maior recessão da história do país, né, desde que são medidos esses indicadores, não só a mais profunda, mais do que a de 1929, não só a mais profunda, mas a mais longa, não só a mais profunda, como a mais longa em termos de meses. Então, não tratar essa questão, ou pelo menos a nossa reflexão quanto legislador, a gente não ter mecanismos de bandas para esse tipo de ação e ficar amarrado, é uma reflexão que eu quero deixar aí para os colegas e enfim, para quem está nos ouvindo aqui. Mais algum deputado? Eu. Deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Presidente, eu quero parabenizar aqui o esforço da equipe econômica em executar o orçamento, controlar as contas, mas, fazendo contraponto aqui ao deputado André Correia, nós não podemos esquecer que o regime de recuperação veio, mas a responsabilidade maior também foi do Michel Temer, que produziu um golpe que ampliou a recessão, porque essa questão política ampliou a recessão, sim. E ao ampliar a recessão, ele é sócio majoritário da crise que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Isso não pode deixar de ser colocado aqui, porque isso é essencial para que a gente coloque o pingo nos is na conjuntura que estamos vivendo. E aí eu quero discordar do meu companheiro André Correia, porque os limites constitucionais são mínimos. É piso, não é teto. E o governo fica considerando como teto e a gente tendo que achar que não chegou a perto. O índice da saúde, pelo amor de Deus. E olha, houve uso político da saúde, sim. Porque se nós formos olhar o Hospital da Posse, e é um hospital que sustenta a Baixada Fluminense, acolhe a Baixada Fluminense, nós vamos olhar que em 2017 não houve repasse nenhum. Em 2016, que foi ano da eleição do Burnier, teve repasse. Mas em 2017 não. Então isso precisa ser considerado. Essas responsabilidades precisam ser colocadas sim. Porque senão nós vamos aqui achar que tudo foi manobra do Tribunal de Contas na hora de fazer metodologia. Ora, nós olharmos metodologia... Eu não fiz essa colocação em relação ao Tribunal de Contas. Não, eu estou colocando aqui com relação ao Tribunal de Contas. Metodologia, os números não mentem. Está lá o que gastou, o que não gastou. Se você considerar o que foi executado, aí que não passa nada mesmo. Porque considerar empenho e depois liquidação, é uma dívida aí astronômica. E o próximo governo, meu Deus do céu, tem que repactuar. A gente torce para acabar esse ano, vir um novo governo federal, para que haja uma repactuação, porque o que foi feito aqui só aliviou um pouquinho, mas empurrou para frente. O sacrifício vai continuar. Então tem que ter repactuação nacional, sim, no próximo governo, para que o Estado do Rio de Janeiro consiga sair dessa crise. Agora, a responsabilidade da execução precisa ser apontada, sim. E nós estamos aqui para que isso possa, de fato, ser analisado da forma como tem que ser. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zaqueu Teixeira. Eu queria concluir, então, essa audiência pública, nossa segunda audiência pública, agradecendo toda a equipe da Secretaria de Fazenda, os deputados presentes, ressaltar aqui a presença do deputado André Correia, deputado Rosenberg Reis, deputado Chiquinho da Mangueira, que chegaram agora. Deputado Anderson Nogueira, perdão, já tinha chegado. Agradeço a presença de todos, está encerrada essa audiência pública. Obrigado.